This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Singing for the left in vain. Overcame. It's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. When we rise, we will rise together. Together. You're all alone, and you feel I can promise can you feel it? We fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. We rise, we will rise together. Together. We fall, we will fall together. Take my hand. Come and stand. We will rise together. Yes, sir. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. Amém. A paz, irmãos, glória ao nosso Deus, sejam bem-vindos ao nosso culto. Vamos acalmar o nosso coração para que nós possamos entregar a nossa adoração ao nosso Deus. Você que está aí na sua casa, se ajunte com seu familiar para que juntos nós possamos louvá-lo. Glória seja ao nosso Deus. Irmãos, gostaria de ler aqui, juntamente com todos, os Salmos 141, que diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias eu te louvarei. E louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. E eu falarei das tuas grandes obras.
comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam os teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Amém. Que nós possamos, sim, irmãos, todos os dias engrandecer o nome do nosso Deus e falar da sua grandiosidade, da sua bondade, da sua imensidão de amor para com todos, como aqui fala, para toda criatura. O Senhor é bom, o Senhor é compassivo, e que nós possamos nos reunir e contar de geração a geração a sua grande bondade e louvar a esse Deus. Então, mais uma vez, aqui no início diz: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. E eu te convido para esse momento na eternidade, para a gente adorar o nome do nosso Senhor para todo sempre. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos. Querido Deus, nós estamos aqui, ó Pai, tão somente para te honrar, tão somente, Senhor, para te dar a glória que só o Senhor é digno, Deus. Nós contaremos, sim, Senhor, as tuas misericórdias, o teu poder, as suas maravilhas, Senhor, para as próximas gerações e para os nossos vizinhos, ó Deus, para as pessoas conhecidas, para que elas te reconheçam, ó Deus. E aqui, Senhor, como os teus filhos, como os teus servos, Senhor, nós rendemos a glória, Senhor, nós rendemos a adoração ao teu nome. Não há palavras, Senhor, que possam expressar a sua grandiosidade, mas, Senhor, recebe a adoração dos teus filhos, Senhor, que de uma forma muito humilde e simples, Deus, mas nós te entregamos esse louvor de todo o nosso coração. Obrigada, Senhor, pelos teus feitos. Obrigada, Senhor, por cada irmão que está em sua casa, Deus. Obrigada por cada irmão que aqui está, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pelos seus livramentos. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos abraça e mesmo em momentos de dificuldade, aquece os nossos corações. Senhor, obrigada, Deus, por ter compaixão de nós, Deus. Nós te adoramos, Cordeiro de Deus. Nós te adoramos, Senhor eterno.
falha técnica aqui. Não estava ligado o microfone. Vamos começar de novo. Graça e paz, boa tarde a todos os irmãos e irmãs. Espero que você esteja bem. Uma alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos, cultuando ao nosso Deus. Gostaríamos de estarmos juntos, né, mas no momento não podemos. Mas vamos continuar de forma aí pelas redes sociais, através de live, que você possa convidar pessoas para participar e que Deus abençoe a sua vida. Quero ler com os irmãos no primeiro livro de Reis, capítulo 18, no versículo 21. Primeiro livro de Reis, 18, 21, que diz assim a palavra de Deus. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e Deus de misericórdia, nós queremos te adorar nesta tarde, Senhor, como igreja, Senhor. Queremos colocar os nossos corações diante do Senhor. Peço agora a tua graça, a tua misericórdia, a tua direção, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha usar a minha vida como instrumento das tuas mãos, para a edificação da tua igreja, Senhor. O Senhor possa falar conosco, em o nome de Jesus. Amém. O texto que eu li, irmão, o irmão conhece, do profeta Elias, né? O profeta Elias era um homem de Deus, seu nome significa meu Deus é Jeová. Elias era um homem que tinha um contato com Deus, né? Ele era um homem usado por Deus, que tinha comunhão com Deus, temente a Deus, não é? Sua história ela é contada nos relatos dos reis de Israel e de Judá. Elias era um homem totalmente dedicado a Deus, por isso Deus a usava poderosamente. E tem três características importantes, três aspectos importantes no ministério de Elias que nos chamam a atenção. O primeiro aqui eram os milagres, né? O ministério de Elias, os milagres. Deus usou poderosamente Elias para operar milagres, né? Tanto é que o texto que nós lemos aqui, né, fala de uma situação de um milagre que Deus operou, que Deus mandou fogo do céu. Os irmãos conhecem a história. Outra característica, outro aspecto importante era a mensagem de Elias. A mensagem de Elias era dirigida aos reis, a sua conduta, como eles viviam. E outro aspecto importante era o homem Elias. O homem, a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante, igual a nós, né? Mas orou a Deus e Deus não parou a chuva por 3 meses, 3 anos e meio, depois ele orou novamente. Então Elias era um homem assim como eu, como você, como nós. Eu falo homem no sentido, no gênero mesmo, né? Homem e mulher. E aqui no texto que nós lemos, o que me chama bem a atenção aqui é que esse capítulo nos diz a respeito de problemas antigos, mas, ao mesmo tempo, eles são aqui meio que contemporâneos, ou seja, cochear é uma coisa do nosso dia, cochear é um mal do nosso tempo, em dois pensamentos, não é? E aqui esse capítulo mostra o estado de Israel naquela época, como é que eles viviam. E aqui é importante a gente ressaltar que Elias ele falava para três classes de pessoas aqui, né, no Monte Carmelo. A classe dos fiéis, como o próprio Elias, e os 7.000 que não tinham se dobrado a Baal, não é? A classe dos profetas, não é? De Baal, que era Acabe estava à frente, com Acabe à frente, não é? E a classe dos indecisos, não é? Deixa eu tomar a classe dos indecisos. Pessoas indecisas. Tanto é que o texto que nós lemos aqui, no finalzinho ele diz, quando Elias pergunta, se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo ficou quieto.
né? O povo não respondeu nada, né? Esse é um problema antigo, né? Um problema antigo, mas é um problema nem dos nossos dias. Até parece que nós vivemos um cristianismo contemporâneo de Elias, né? Porque hoje nós encontramos pessoas assim. Você talvez conhece pessoas assim, né? Pessoas, homens, filhos de Deus, filhas, pessoas que são fiéis a Deus, né? Assim como Elias se dirigiu a pessoas fiéis a Deus, aos 7.000 que eram fiéis a Deus. Pessoas que, apesar de todas as lutas, apesar das dificuldades, pessoas que, apesar de todas essas coisas, continuam servindo a Deus, não é? Apesar das incertezas do mundo, tudo que está acontecendo, né? Pandemia, os irmãos sabem, né, esse ano que passou foi um ano tão difícil. A gente já entra esse ano mesmo não sabendo o que vai acontecer o mês que vem, a semana que vem, não é? Mas as pessoas continuam servindo a Deus. Existem pessoas fiéis a Deus, homens e mulheres, que decidiram servir a Deus, que querem servir a Deus. E então elas se enquadram numa dessas classes lá do Antigo Testamento, onde Elias estava falando para esse povo, para aqueles que tinham fé. Outra classe que nós temos no nosso dia também são pessoas pecadoras, blasfemadoras, né? São pessoas que se declaram declaradamente inimigas de Deus, né? Assim como eram lá, né, os profetas de Baal, Acabe. Aqui, nos nossos dias também nós encontramos pessoas assim, que se declaram, né? E se levantam, muitas vezes, contra os cristãos. Você sabe disso. Às vezes você vai falar do amor de Deus para uma pessoa, né, dependendo da pessoa, a pessoa te joga pedra porque não tem uma pedra ali na mão. Mas, às vezes, não quer ouvir, não quer saber de nada. E a gente entende isso, entende. Mas também, nos nossos dias, irmãos, nos nossos dias aqui, existem pessoas, infelizmente, muitas pessoas são indecisas, não é? Como lá, o texto que eu mostrei aqui, no finalzinho, diz que as pessoas não responderam nada para Elias. Pessoas indecisas, não é? São pessoas que infelizmente, elas conhecem a verdade, né? Conhecem a Deus, não é? Até conhecem a Deus, mas não seguem, mas não querem nada com Deus, não é? Quando você estava no mundo, você também era assim, eu também era assim, não é? A gente até ouvia falar de Deus, não queria nada, mas não queria nada com Deus. Eu lembro que quando me converti, antes da minha conversão, eu passava na frente das igrejas e eu já falava, olha, esse daí só quer saber de ganhar dinheiro com as pessoas. Depois, quando Deus começou a trabalhar na minha vida, eu comecei, falou, cada um na sua. Eu não sou crente, cristão, mas eu respeito, tudo bem. Daí Deus fez uma obra na minha vida, e assim, existem pessoas assim, que cochiam entre dois pensamentos, como diz Elias, que estão ali querendo servir a Deus ou não, mas não querem, né? Elas cochiam em dois pensamentos. Hoje ora com os crentes, não podemos orar juntos, né? Numa igreja, na igreja mesmo, não podemos estar juntos em comunhão com Deus, mas muitas vezes pelas lives acompanham, mas não querem nada com Deus, não querem. E amanhã zombam de Deus, assim, né? E quando a gente fala assim, zomba de Deus, não é no sentido que a pessoa é má, não, é que você, quando não conhecia Deus, o que você fazia? Às vezes a gente fazia essas coisas mesmo, né? Mas até participa da mesa do Senhor. Mas aí, como diz o Salmo de número 1, assentam-se na roda dos escarnecedores. Ou seja, vivem na luz e nas trevas. Era para esse tipo de gente que Elias estava falando, que Elias se dirigia, essas três classes de pessoas que Elias estava se dirigindo, né? Pessoas que eram fiéis, pessoas que não queriam nada com Deus, pessoas que eram indecisas, né? Não sabiam o que fazer. Mas aí eu peguei alguns exemplos aqui na Bíblia que nos servem, irmão, de inspiração, né? Para que a gente possa servir a Deus. Pessoas que nos inspiram a tomar decisão, né? Homens que tomaram decisões importantes para a sua vida, tomaram decisões importantes para que pudessem servir ao Senhor. E aqui eu quero falar de alguns personagens bíblicos, né, que você conhece a história, né? Aqui eu citei mais homens, mas existem mulheres também. Eu posso citar aqui algumas mulheres, entre elas Sara, né, Ana, a Maria, mãe de Jesus, Isabel, tantas outras mulheres que serviram a Deus, mas eu peguei alguns personagens bíblicos aqui, por exemplo, Abel. Né? Abel, lá no começo da história, né, o filho de Adão, né? Abel, você sabe a história de Abel. Abel era um rapaz, um jovem, mas ele decidiu servir
a Deus. Tanto é que Deus aceitou a sua oferta, mas a do seu irmão não. Por que será? Porque o coração de Abel estava sendo sincero diante de Deus, ele tinha uma decisão. Né? Abel não foi um grande homem, irmãos, assim, no sentido de, foi só um rapaz, que a maior lembrança que nós temos de Abel é que ele foi morto por seu irmão. Não é? Mas ele tinha decidido servir a Deus, até a sua morte ele continuou servindo a Deus. Já a Bíblia diz que Caim, Deus não se agradou da sua oferta. Mas por quê? Caim deu o melhor do que ele era, do que ele fazia. Mas a Bíblia diz que o coração de Caim era do maligno. Havia uma diferença nessa questão de servir a Deus, de tomar decisões. Sabe, você toma decisões todos os dias, não toma? Né? Toma decisão que você quer tomar mais água, você quer tomar banho mais cedo, mais tarde, não é? Decisões acerca de alguma coisa que você vai comprar durante a semana. A vida é cheia de decisões. Né? E esses homens nos inspiram a nos decidir, a não ficar indeciso como aquelas pessoas que Elias falou e elas ficaram quietas, elas não falaram nada. Não é? Por exemplo, Abraão. Né? Abraão decidiu obedecer a Deus. Irmão, Abraão, eu imagino que Abraão era um homem que tinha posses lá em Ur dos Caldeus, onde era a sua terra natal. Mas Deus disse assim para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar, está lá em Gênesis 12, para um lugar que eu ainda te mostrarei. Ou seja, Abraão largou tudo e foi. Abraão nem sabia o que ia acontecer com ele, né? Nem sabia o que ia se passar, o que ia acontecer com ele, mas ele foi, ele decidiu. Precisamos decidir, irmão. Ele decidiu que queria servir a Deus. Né? É verdade que Abraão, ele sofreu em sua jornada. O momento mais crucial da vida de Abraão, o mais difícil para Abraão, foi o momento em que Deus pediu o seu filho Isaque, o momento da sua aprovação. Mas ele decidiu dar a Deus aquilo que Deus pedia, porque ele confiava que Deus era poderoso para até ressuscitá-lo. Lá em Hebreus 11 diz que, figuradamente, assim ele o fez. Ele o ressuscitou. Ele decidiu fazer essas coisas. Decidiu confiar em Deus e Deus o abençoou. Né? Decidiu confiar em Deus e Deus lhe deu graça. Tanto é que em Romanos diz que tudo o que ele fez foi lhe imputado como justiça. Abraão se tornou o pai da fé, o nosso pai da fé. Né? Um homem que tinha defeito, como eu e você, mas decidiu que serviria a Deus, que ia servir a Deus toda a sua vida. E assim o fez. Para nós é uma inspiração, irmão. Nós vivemos em tempos hoje que não é diferente dos tempos de Elias. Existem movimentos, pessoas querem servir a Deus em movimentos que não tem nada a ver com o cristianismo, com Deus, não é? Se juntam. É uma questão de ter muita gente que Deus está. São movimentos que as pessoas fazem, né, para levar as pessoas a buscar a Deus. Outra pessoa que nos inspira, que nos anima, que nos ajuda a tomar decisões em relação ao reino de Deus, a servir a Deus. Moisés. A Bíblia diz que Moisés preferiu sofrer com seu povo. Né? Moisés, irmãos, para a gente ter uma ideia, Moisés vivia no Egito. O Egito era a maior potência do seu tempo, da sua época. Se a gente considerar ser Moisés filho da filha de Faraó, provavelmente ele seria um dos sucessores, ou talvez a ser Faraó, a tomar o lugar de Faraó. Mas a Bíblia diz que ele desistiu, ele decidiu abandonar tudo. Ele decidiu largar tudo, né? Pois viu que era invisível. Ele viu aquilo que os nossos olhos carnais não vê, não enxergam. Né? Por isso, irmão, precisamos decidir a cada dia sobre a nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus. Às vezes, irmão, nessa época, nesse ano que passou, muitas vezes as pessoas se afastam de Deus porque não estão na igreja, porque não estão cultuando na igreja. É bom nós estarmos juntos, é bom estarmos como igreja, em comunhão, não é? No templo, é bom, mas devido a todas as circunstâncias do que nós estamos vivendo, nós não podemos. Mas nós podemos fazer isso na nossa casa. Temos em família o nosso momento com Deus, nossa comunhão com Deus, servir a Deus na nossa casa, sendo o sacerdote da nossa casa. Esses homens nos inspiram a continuar. Moisés, apesar de não entrar na terra prometida, mas a Bíblia diz que ele foi fiel em toda a casa de Deus.
Veja que interessante, irmão. Apesar de não servir, de não poder entrar, olha que Moisés tinha razão para pedir para Deus entrar. Porque ele foi um líder, foi chamado por Deus. Deus usou poderosamente para tirar o povo do Egito, quando o povo estava em cativeiro. Mas ele continuou servindo a Deus e nos traz a inspiração. E nos mostra que nós podemos decidir servir a Deus, continuar servindo a Deus. Buscar em Deus força. Buscar em Deus força para continuar servindo ao Senhor. Eu coloquei mais uma pessoa que você já conhece a história, Neemias. Neemias decidiu deixar... Neemias, ele era copeiro do rei. Né? Neemias decidiu deixar o palácio porque ele tinha desejo de ajudar o seu povo na situação que você sabe. Na situação de Jerusalém. Quando Anani, seu irmão, chegou, que lhe informou que aqueles que não foram exilados estavam em dificuldade e que as cidades estavam com os muros derrubados, destruídos. Ele chorou, ele foi buscar em Deus e ele decidiu que ele queria ir porque ele precisava ajudar aquele povo. Talvez, irmão, uma decisão difícil para ele, porque ele estava ali bem na casa do rei, nem me deixar tudo, pois ele estava ali tranquilo. Não é? Ele estava ali, comia bem, vivia bem, não é? Mas ele decidiu. Ele decidiu, e o texto que, se você ler depois Neemias, o texto lá diz que ele orou a Deus, não é? Pediu direção de Deus, Deus o permitiu e ele assim foi fazer aquilo que estava no seu coração. Precisamos muitas vezes tomar decisões, irmãos. E muitas vezes as decisões, elas são difíceis mesmo. Elas precisam de coragem, de nós queremos fazer estas coisas. A gente lê no texto aqui, você via que tinha pessoas indecisas, não é? Pessoas que não queriam servir a Deus. A vida cristã é uma vida de decisão. Eu sei que o Espírito Santo, ele nos convence. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, mas eu acho que quem decide somos nós. Eu é que decido se eu quero seguir a Deus ou não. Quando eu fui chamado, quando Deus me chamou, eu decidi. Eu queria servir a Deus. Eu quero agora servir a Deus. Eu quero mudar de vida. A conversão realmente é a mudança de vida. É mudança de comportamento, irmão. Mudança de linguajar. Não é? Até engraçado, eu estava falando com a Kátia, a respeito do nosso irmão, nosso querido irmão Lucas, que está no Senhor, e falava exatamente dessa questão de mudança de vida, de comportamento. Não é? E nós precisamos realmente mudar. As pessoas precisam ver isso em nós. Lógico que é uma mudança de dentro para fora, não é? Aquilo que nós precisamos. Mas, principalmente, uma mudança de coração, de desejo, de querer servir a Deus, de querer fazer para Deus, de olhar a nossa vida como é que era. O povo de Israel estava dividido. Não é? O povo de Israel não queria servir a Deus, não sabia se servia a Deus ou a Baal. Não sabia o que fazer, não é? Engraçado que a gente lê no texto aqui, Deus enviou fogo do céu, consumiu o sacrifício de Elias, não é? E que a gente possa apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, não é? Diante do altar de Deus. Obrigado. Melhorou? Obrigado, irmã. Precisamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus como um sacrifício vivo, que Deus possa, assim, mandar fogo do céu e tirar tudo que nos afasta de Deus, que nos tira a nossa comunhão com Deus, não é? Precisamos decidir. Então, a gente precisa, muitas vezes, a nossa vida, a mudança de vida, precisa ser comportamental, muitas vezes. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha uma boquinha abençoada, eu xingava muito, não é? Xingava demais. Mas um dia, lendo a Bíblia, então me deparei com uma passagem que está em Colossenses 3:8. E lá a passagem diz assim: não saia palavras torpes da vossa boca. E aquilo me incomodou. Não é? Acho que eu até já contei isso, mas a gente vai ficando velho, você não lembra mais. Isso me incomodou. E eu falei para Deus: Senhor, eu não posso ficar assim, eu preciso mudar, eu tenho que mudar o meu linguajar. E eu pedi, orei a Deus e fui caminhando com Deus. Toda vez que eu ia falar, parece que vinha um senhor na minha cabeça, o Espírito Santo me alertava e eu fui mudando. Deus foi tirando isso de mim. Porque eu decidi que eu não queria mais falar aquelas coisas, irmãos. Não queria...
Conta-se uma história, irmão, que essa questão do comportamento, eu acho que cabe aqui, que tinha um irmão que era uma bênção na igreja, né? Não era aqui na nossa igreja, não. Era um diácono, que ele era uma bênção na igreja em que ele congregava. Não é? Ele era aquele homem maravilhoso, fazia tudo que o pastor pedia, ele estava lá, pronto para toda a obra, para aquilo que via, ele dentro da igreja era um belo dia, a sua esposa resolveu conversar com o pastor, falou, pastor, eu gostaria de falar com o senhor. Ela falou, tudo bem, marcaram o dia. A irmã chegou lá com uma mala, chegou com praticamente a mudança toda. E aí o pastor perguntou, irmão, o que aconteceu, irmã? Ela falou, então, eu vim para a igreja. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, então, esse homem, que é uma bênção aqui na igreja, eu quero morar com ele. Então, mudei para cá para que eu possa morar com ele. Não é o que está lá em casa, não, porque aquele que está em casa lá, ele xinga, ele chuta os cachorros, ele bate nas crianças. Ele é totalmente diferente da pessoa então eu quero o homem, eu quero esse homem que está aqui, que vive aqui na igreja. Então nós precisamos mudar, nossa vida precisa transformar. E Deus nos ajuda, irmão. Deus nos ajuda a fazer essa mudança. Né? Tem coisa que Deus precisa tirar, tem coisa que Deus precisa acrescentar. Deus vai moldando a nossa vida, moldando o nosso coração, moldando o nosso caráter. Deus como eu disse, Deus pode queimar aquilo que não agrada em nós, que não glorifica o seu nome, né? E que nós possamos servir ao Deus, para que a gente possa servir ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, ao Deus fiel, né? Que as nossas decisões, né, possam glorificar a Deus no nosso trabalho, onde você estuda, principalmente dentro da nossa casa, não é? Questões que nós precisamos resolver, que a nossa decisão de servir a Cristo, ela precisa ser, ela não pode ser baseada nos sinais que Ele opera. Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas fazem promessa, elas prometem que Deus vai fazer, mas elas prometem, mas Deus é quem faz. Não é? Nosso coração, a gente não pode se vir a Deus pensando por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele vai realizar, mas servir a Deus por tudo aquilo que Ele já realizou, por tudo aquilo que Ele já fez. Né? O povo de Israel, irmão, só acreditou que Deus realizou, só acreditou em Deus porque Deus realizou um milagre. Né? O texto que nós lemos aqui, você vai ver que no final diz assim, Elias se dirige ao povo e diz assim, se o Senhor é Deus, segue-o, se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe falou, o povo ficou quieto, não é? O povo não decidiu. Mas olha o que aconteceu no versículo 39, quando Deus mandou fogo do céu, quando Elias clamou por Deus, quando pediu para que Deus enviasse fogo do céu. Olha o que aconteceu no versículo 29, que diz assim, ó. No versículo 39 diz assim, vendo todo o povo, caiu, no versículo, o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Só acreditaram em Deus, só se decidiram por Deus quando Deus fez milagre. Irmão, até aí tudo bem, eu acho que Deus faz isso mesmo. Deus é misericordioso. Porque os milagres que Elias realizava, muitas vezes era para atrair pessoas que estavam afastadas da comunhão do povo de Israel, da comunhão com Deus de Israel. E Deus operava milagres. Jesus fazia isso muito bem. Né? Ele fazia milagres, né? Fazia milagres quando ele estava aqui na terra, para atrair as pessoas. E daí ele falava da mensagem, da mensagem, né? Daquilo que ele era, da sua mensagem, né? Elias também, ele tinha uma mensagem, a sua mensagem era para os reis, mas ele falava, mostrava ao povo a realidade. E assim Jesus fazia muitas vezes, tudo bem, eu creio que Deus opera dessa maneira também, porque Deus, irmão, não está numa caixinha. Né? Muitas vezes nós queremos colocar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui nosso, o Deus não é o Deus da confessante. Né? Deus não está dentro de uma caixinha e pertence à confessante. Deus ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Deus é Deus. É nós que precisamos deles. Ele realiza o que Ele quiser. Então, não podemos servir a Deus por aquilo que Ele vai fazer, porque Ele já fez, não é? Veja, o povo de Israel Deus teve que operar um milagre, teve que mandar fogo do céu. Os irmãos conhecem a história, os irmãos já sabem da história, como Elias confrontou os profetas de Baal,
né, como Deus fez, como a ousadia de Elias fazendo isso, mas o povo não tinha nenhuma decisão. Então, eles decidiram. Eles decidiram que eles queriam servir a Deus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele continua operando essas coisas, né? Ele continua fazendo essas coisas. É verdade que a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem, não é? É verdade isso. Está lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 17 e 18. Mas não é o contrário. Os sinais seguirão os que crerem. Não é para você, não é que a gente tem que crer para seguir os sinais. É diferente, não é? Deus opera, Deus continua trabalhando, Deus continua operando. Isso não tem nenhum questionamento a respeito disso, porque o Senhor é o mesmo Senhor que estava lá com Elias. É o mesmo Deus que está conosco. É o Deus da igreja, é o Deus de Israel, é o Deus que nós servimos, é o Deus em que nós confiamos, mas nós precisamos decidir. Talvez você está me assistindo e está em cima do muro, não é? Você está aí, não decidiu ainda o que você quer fazer. Talvez você precise se decidir nessa tarde por Jesus. Ele é o caminho certo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você já ouviu a palavra de Deus, né? Creio não está falando só para irmãos. Se tiver, que você continue firme, que você que já se decidiu, continue firme servindo a Deus, né? Sendo uma bênção na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, aonde você for. Seja um verdadeiro representante do reino de Deus. Leve as boas novas do Senhor Jesus. Mas nós precisamos olhar para o Senhor e olhar para a nossa vida. E não servir a Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer. Porque aí é muito fácil. Aqui não é política, toma lá da cá, não é? Eles têm que darem para poder receber isso ou aquilo. Não, isso não é política, não é? É o reino de Deus. Nós servimos a Deus por tudo aquilo que Ele já realizou. Você já imaginou, irmão, né? Se Jesus decidisse não morrer na cruz, eu nem estaria aqui falando com você. Eu nem estaria falando que você precisa se decidir. Se você já serve a Deus, continuar servindo. Se você ainda não serve, decida-se dessa tarde. Eu nem precisava fazer. Ele nos amou até o fim. O próprio Deus decidiu que enviaria Jesus, e Ele veio. E lá em Lucas diz que Ele estava tão angustiado que o seu suor era como gotas de sangue. Não é? Não foi fácil. Ele decidiu que não queria fazer a sua vontade. A palavra de Deus diz que ele diz assim, na palavra de Deus diz assim: Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua. Ele decidiu por mim, por você. Ele entregou a sua vida, irmão, pelos nossos pecados, pela humanidade, por cada um de nós, por nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade para a humanidade, não é? Ele se entregou pelos nossos pecados. Peguei um texto aqui que os irmãos conhecem, e os irmãos conhecem muito bem, que está lá em Isaías 53:5, diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Ele, o castigo que estava nos trouxe a paz. Ele foi moído, Ele se entregou por mim e por você. Por isso, irmão, nós precisamos decidir. O que devemos fazer com a nossa vida? Precisamos decidir. Se queremos continuar. Conta uma história, isso aqui é a história de crente, mas eu vou contar. Mas vai caber aqui nessa questão da decisão. Diz que tinha um muro, e tinha um homem em cima do muro. Do lado era o inferno, do outro lado era o céu. Tinha um anjo, né? O diabo estava ali, aquelas pessoas que estavam no céu estavam ali, o anjo estava em cima só olhando. Aí disse que aquelas pessoas que estavam lá do lado do céu falavam: vem, falava para aqui, me desce daí, te decide, pula para cá, aqui é um lugar bom. Te apressa, pula para cá, vem, você precisa vir para cá. Aí o anjo estava lá olhando e o diabo quieto, né? O diabo não falava nada. Aí chegou um momento que o anjo perguntou para o diabo: e aí, você não vai falar nada? Ele falou assim: então, quem está em cima do muro é meu. Ou seja, está lá, me pertence. Por isso que ele não estava nem aí. Precisamos falar do amor de Deus para as pessoas. Elas precisam se decidir, irmão, né? Tudo o que está acontecendo nesse mundo, tudo o que está se passando nesse mundo, nós precisamos mostrar para as pessoas que existe um Deus que os ama,
apesar das lutas, das dificuldades que nós todos estamos vivendo, que a humanidade está passando, há um Deus que nós podemos servir, mas nós precisamos decidir se nós queremos ou não. Precisamos decidir se nós queremos servir a Deus ou não. A Bíblia diz que pessoas que decidiram que não queriam ser, Judas não quis servir a Deus, e olha que andou com Jesus, irmãos. Né? Viu Jesus operar milagres, né? Viu Jesus fazer sinais e maravilhas, viu Jesus ressuscitar mortos, mas ele não queria. Paulo diz que Demas, amando o presente século, o abandonou. E, com certeza, irmão, viveu neste mundo que passa, porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós precisamos decidir a cada dia. Você decide a cada dia. Se quer levantar mais cedo quando você pode, quando você está em casa, decide se levanta mais cedo ou mais tarde. Então, que Deus possa nos abençoar esta semana. Acho que eu estou no meu tempo aqui, nos 30 minutos, que é sempre o tempo que é nos dado aqui. Que Deus possa nos abençoar esta semana, que nós possamos tomar as melhores decisões, que você possa tomar a melhor decisão. Se você precisar tomar decisões, que sejam as melhores, que sejam aquelas as decisões assertivas, mesmo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Né? E eu quero encerrar aqui, quero terminar essa pregação com o que Paulo disse aos Romanos. Capítulo 12 de Romanos, 12, 1 e 2, Paulo, quando escreve ao Romanos, nesse capítulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, o mundo, em outras traduções, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que nós possamos tomar esta decisão e não ficar conformado com esse mundo que nós vivemos, com aquilo que o mundo nos oferece, mas nos direcionar e nos achegar mais a Deus. Essas pessoas que foram citadas aqui eram pessoas igual a mim, igual a você, pessoas que tinham fraquezas, falhas, dificuldades, que erraram, mas se decidiram por Jesus, por servir a Deus. Amém. Bem, encerrou, posso dar continuidade? Então, que Deus abençoe a sua vida nesta semana, que você possa tomar decisões, se tiver que tomar decisões importantes, que você peça direção de Deus, para que você possa tomar a melhor decisão. Que Deus abençoe a sua casa e família. Nós temos o nosso culto aqui, não está sendo presencial, mas toda quarta-feira, às 20h30, às 8h30, que você possa participar. Deus tem feito grandes coisas, irmãos. A gente ora, né, pede para Deus, né, pede para Deus abençoar. Deus faz, Deus ouve a nossa oração. Ele diz que a nossa oração, que os ouvidos dele não estão agravados, e que ele continua ouvindo a nossa oração, e ele continua fazendo, realizando. Agora precisamos testemunhar, não é? Precisamos testemunhar daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus realizou. Eu tinha pedido para os irmãos orarem por mim durante um tempo aí. Graças a Deus estou bem melhor. Preciso de mais oração, mas eu estou me sentindo bem, graças a Deus. Questão tinha algum problema nas pernas. Estou bem, era uma questão de saúde, mas estou bem, tomando os remédios que preciso tomar, mas estou bem, graças a Deus. Tenho certeza que as orações dos irmãos têm nos sustentado e nos ajudado, e que a gente possa continuar caminhando com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Como diz o pastor, que as bênçãos venham, que os negócios venham, que as portas se abrem, que o emprego venha, né? E que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Então, está encerrando, né? E que você tenha uma boa noite, um bom descanso em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje e sempre com a igreja, e a igreja que está em casa diz amém. Deus abençoe a sua vida. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past.
Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your head.